E aí vamos à questão 11. A respeito da ação penal, julgue o item a seguir. Desde o advento da Lei nº 11.719 de 2008, que alterou os dispositivos do Código de Processo Penal, as condições da ação penal são a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade. Certo ou errado? Porque antes você não tinha justa causa como obrigatória, como uma condição da ação. Ela não entrava, então você poderia dizer que era as três. Hoje, com o advento, ela incluiu na lei, ela incluiu a justa causa como condição. Então você tem aqui as condições de ação. Quando se fala de condições da ação, aí você vem aqui, a hashtag GILPD. Né? E aí quando se fala GILPD, você vai ter você tem justa causa. Depois de justa causa, qual seria? Interesse de agir, legitimidade. Possibilidade. E divisibilidade. Essas são as condições da ação após o advento da lei, que alterou o Código de Processo Penal. Questão 12. Acerca da aplicabilidade da lei processual penal no tempo e no espaço e dos princípios que regem o inquérito policial, julgue o item a seguir. Por força de mandamento constitucional, o exercício do contraditório deve ser garantido ainda no curso do inquérito policial, não obstante a sua natureza administrativa e pré-processual. O inquérito policial tem uma característica bem clara. Ele é o quê? Inquisitivo, inquisitório, né? Inquérito policial é inquisitivo e inquisitório. O que significa inquisitivo ou inquisitório? Concentração de poder em uma única autoridade, né? Que é a autoridade policial, delegado de polícia, né? Delegado de polícia, que é um delegado de carreira para poder exercê-la. O que acontece? Por ele ser inquisitivo ou inquisitório, por todo o poder do inquérito policial ser concentrado em uma autoridade única, que é o delegado de polícia, você tem como uma consequência, não há contraditório nem ampla defesa. Tá? O contraditório e a ampla defesa não são garantidos dentro do inquérito policial. Onde o contraditório e a ampla defesa vêm ao inquérito policial como meio de garantir o quê? O processo penal. Mas, bicho, como assim? São exceções. Não tem contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Salvo prova cautelar ou irrepetíveis. Tá? Aquelas provas, por exemplo, um exame de corpo de delito, um DNA, um teste de DNA, uma prova, por exemplo, no crime de estupro, uma menina é estuprada, e aí você precisa fazer o teste de DNA ali, por quê? Porque corre o risco de perdimento. Corre o risco que o processo é moroso, o inquérito mais ainda. Né? Aí você vai, daqui a 4 anos, ter um processo. Daqui a mais 2 anos, ter uma audiência. Quando vai a audiência, daqui a 6 anos da abertura do inquérito policial, aí o advogado solicita o exame de corpo de delito, porque se não tiver, o cliente vai ser absolvido. Né? Porque não vai ter provas, né? E aí, o juiz vai e defere. Quando chega lá, vai encontrar o quê? Nada, né? Nada. Sob pena de perdimento. Como é uma prova, que é uma prova que é irrepetível, ela vai ser feita no inquérito e ela vai ter validade de prova, porque no inquérito não existe prova. No inquérito existem elementos informativos, né? Provas são aquelas levadas ao processo, submetidas a contraditório judicial e deferidas pelo juiz como valor de prova. Tá? Salvo isso, não é prova, são elementos informativos. E aí, sendo que quando acontece uma prova dessa, essa prova é irrepetível, e por ela não poder ser feita no processo, então vai acontecer o quê? Vai ser dado vistas a acusação e a defesa para produzirem um contraditório. E aí, como vai ter o contraditório dentro do inquérito policial, ali vai valor de prova ao
processo, tá? E aí tem normalmente valor de prova. Então, existem essas situações, mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, eram provas para ser feitas dentro do processo. Mas aí, como existem situações em que, se você for esperar, não consegue captar, e aí eles deferem a prova, por exemplo, a interceptação telefônica, ninguém nem sabe que está sendo feita interceptação telefônica. Quando ela vem ao inquérito porque tem que ser documentada, aí abre vistas ao contraditório, chamado contraditório postergado ou diferido, né? Que você primeiro faz e depois abre vistas ao contraditório, né? Sob pena de perdimento. Tá? Então, o processo aí, essa questão está errada, porque primeiro o inquérito ele é inquisitivo, e aí você tem também que não tem contraditório ou ampla defesa como consequência. Tá? Questão 13. Acerca da ação penal e suas espécies, julgue o item seguinte. Em se tratando de crime que se apura mediante ação penal pública e incondicionada, havendo manifestação tempestiva do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial, faculta-se ao ofendido ou ao seu representante legal a oportunidade para a ação penal privada subsidiária da pública. Havendo manifestação tempestiva do MP, grife, havendo manifestação tempestiva do MP pelo arquivamento. Quando você grifa isso, você sabendo que ele está falando sobre ação penal pública e condicionada, ação penal pública no geral, abre a possibilidade de privada subsidiária da pública? Não. Porque só cabe subsidiária da pública quando? Com a inércia do MP. Se aqui a questão já trouxe a você, havendo manifestação tempestiva dentro do prazo do Ministério Público pelo arquivamento, o MP, quando pega os autos, ele pode fazer o quê? DDA. Denúncia, diligência e arquivamento, dentro do prazo legal. Então, se ele pratica o DDA dentro do prazo legal, ele não é inerte e não cabe subsidiária da pública. Então, não faculta nada. Tá? Então, a questão está errada. Essas questões são tão lindas, né, bicho? Cair na prova, o cara gabarita lá, chega a ficar feliz, né, com a questão dessa. Acerca da ação penal e suas espécies, julguem o item seguinte. A legitimação ativa para a ação penal e a definição de sua natureza decorre de lei, sendo de regra ação pública, salvo se a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Certo ou errado? Certo. Né, bicho? É bem tranquilo quando a gente faz aquela divisãozinha, né? Você tem a ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública titular é o MP e se exerce por meio de denúncia. A pública se divide em condicionada e condicionada. Aí quando a gente fala sobre a incondicionada, falamos que o primeiro ponto ela é a regra. Né? Ou seja, todos os crimes serão de ação penal pública incondicionada, salvo se a lei dispuser de modo diverso. Então, no silêncio da lei, o crime é de ação penal pública condicionada. Né? Então, isso é bem tranquilo aí. Né? E aí, para complementar, bota aí artigo 100 do Código Penal. É o artigo 100 do Código Penal que traz esse texto aí, tá? Esse texto que foi cobrado aí da questão. Essa questão 15 foi anulada, tá? A questão 15 foi anulada. Eu botei aí, mas foi anulada. Julguem o item subsequente à luz do disposto no Código de Processo Penal e do entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da ação penal, do processo comum, do Ministério Público, das citações e das intimações. A justa causa, uma das condições para o exercício da ação penal, corresponde à existência de suporte probatório mínimo para a acusação, para que a acusação seja recebida e se dê prosseguimento ao processo. Bicho, essa daí é moleza. Justa causa é o quê? Justa causa é IMC. IMC corresponde, são os elementos que deve-se ter dentro de um contexto para que se possa o quê? Ser oferecida da ação penal e para que o juiz possa identificá-la e recebê-la. Tá? Sem justa causa, não há como se você propõe uma ação sem justa causa, a sua ação ela pode ser rejeitada. Tá? Por quê? Porque não tem as condições mínimas para o exercício da ação penal. Tá? E aí, veja, justa causa, ainda mais, ela se divide em IMC, adepta a um conceito moderno, que é o conceito de justa causa em lato sensu, ou em sentido amplo. Né? Que justa causa em sentido amplo corresponde, adota-se a Lei 12.830, trouxe lá um enunciado de quê?
de que a autoridade policial deve-se o quê? Apurar os indícios de autoria ou participação, a prova da materialidade do crime e as circunstâncias de ocorrência do delito. Então, por ser adepto a uma corrente moderna que fala sobre isso, justa causa corresponde IMC. Mas elementos mínimos de convicção correspondem à justa causa em sentido estrito, que significa indícios e materialidade. Tá? Tem que ter, no mínimo, a justa causa em sentido estrito, que é indícios e materialidade. No mínimo, tem que ter um suspeito e tem que ter a prova de que o crime ocorreu. No mínimo. Tá? Então, essa questão aí está certa. Questão 17. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados, quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Acho que em umas questões anteriores a essa, na época desse concurso aqui, deve cair o crime de peculato, né? Veio o primeiro peculato, depois veio falando sobre ação penal, né? E inquérito. Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso se a apuração feita pela Polícia Legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia. Uma das características que tem que ser lembrado é que o inquérito ele é dispensável. Se ele é dispensável, significa que ele não é imprescindível, ele é prescindível ao exercício da ação penal. Se o inquérito serve para colher elementos informativos que vão ser levados ao Ministério Público, que ao receber aqueles autos de um inquérito, vai verificar se existe justa causa para poder propor ação penal, mas e se ele já recebe a justa causa por elementos escolhidos por outro órgão ou por uma outra pessoa? Porque a pessoa pode investigar, não pode instaurar inquérito policial, mas pode investigar. Né? Investigação não é privativa do delegado de polícia. Né? Qualquer um pode investigar. Então, se eu vejo que a polícia não está fazendo porra nenhuma, né? E aí eu vejo que perto da cena do crime tem câmera, a porra toda. Pego lá, pego as filmagens, identifico o cara, vou no Facebook, acho o cidadão, puxo no currículo lá, que ele é alguma coisa importante, puxo o currículo látis dele, acho tudo dele. Imprimo, documento a filmagem em um DVD, levo ao Ministério Público. O inquérito vai ser imprescindível aí? Não, eu posso dispensar o inquérito, né? Por quê? Porque eu já colhi a justa causa que era necessária para o exercício da ação penal. Aqui a questão traz. Poderá ser dispensável o inquérito policial referente ao caso quando a apuração feita pela Polícia Legislativa reunir informações suficientes. Pode sim, porque o inquérito ele é dispensável. Então a questão está certa. Questão 18. No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julguem o item subsequente. Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial, não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente. Quando se fala de vícios de um inquérito policial, tem uma frase que eu sempre gosto de anotar, que é: os vícios ou irregularidades do inquérito policial não têm o condão de contaminar a eventual ação penal. Significa que os vícios ou irregularidades do inquérito policial são consideradas endoprocedimentais. Elas ficam limitadas ao próprio inquérito. Então, contaminam a ação penal, pode macular a ação penal, pode trazer nulidade à ação penal. Bicho, se o vício não passa, então não prejudica a eventual ação penal que vai ser proposta subsequente. Tá? Elas ficam limitadas ao próprio inquérito policial. A questão está certa. Questão 19. O indiciamento no inquérito policial por ser uma indicação de culpa do agente poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais. A partir do indiciamento, poderá ser divulgado o andamento das investigações com a identificação do provável autor do fato. Cara, isso aqui é para você marcar errado, sem sombra de dúvida, velho. O indiciamento no inquérito policial, por ser uma indicação de culpa. Bicho, o inquérito indica a culpa de alguém? Se você, olha como é lindo. Se você tem uma lei que diz que
você só poderá ser considerado culpado com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Significa que você passa por todo um processo, é condenado, tem que recorrer todas as instâncias. Quando o trânsito está em julgado, que não cabe mais recurso, aí você é considerado culpado. Aqui você já eliminaria essa questão. Né? Aqui, ó, pode grifar. Por ser indicação de culpa do agente. Grife isso, porque isso é um absurdo. Né? A questão dessa, você não pode errar nem querendo, velho. Né? Nem querendo você consegue errar. Se você quiser errar aqui, você ainda mesmo assim vai marcar errado, né? A sua mão vai sozinha, pô. É foda. Aí você vem mais. Poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais. Grife. Por quê? Grife. Grife. Grife aí, né? Aí vem aquelas frasezinhas que eu coloco nos nossos esquemas, né? Ou seja, olha, vamos às nossas 3 atenções quando se fala de sigiloso. O inquérito é sigiloso, certo? Certo. Quando ele é sigiloso, você vai passar por 3 atenções. Primeira, inquérito policial e ação penal em curso não serve para aumentar a pena base. Primeira observação. O que é um inquérito policial e ação penal em curso? Em andamento. Né? Segunda, atenção. Inquérito policial e ação penal em curso não podem ser considerados como maus antecedentes. Beleza. Terceira, atenção. Inquérito policial e ação penal em curso não podem ser anotados em atestados ou certidões de antecedentes criminais. Gabaritou a prova. Gabaritou a questão. Olha aí, porque ela fala aqui o quê? Poderá ser anotado em atestados de antecedentes criminais. Está no seu material. Está no seu material. Né? Que inquérito policial e ação penal em curso não podem ser anotados em atestados ou certidões de antecedentes criminais. Beleza? Você não pode anotar em atestados, quando são solicitados, porque está em curso e vale a presunção de inocência. Imagine, quem dirá, na ação penal existe contraditório em ampla defesa. Quem dirá no inquérito policial, que nem contraditório nem ampla defesa tem, né? Presunção da inocência tem que pairar, né? E por fim, a autoridade policial poderá... velho, essa daqui é muito... Ixi, mimosa demais, né? O cara chega, olha para essa questão e faz... para, né? Para que essa daqui é, homem. A autoridade policial, grife, poderá arquivar o inquérito policial. Bicho, aí vem aquela coisa, né? Que quando eu vou botar isso aqui no quadro, eu boto... Nunca, bem grande o nunca, né? Nunca arquiva. Delegado, nunca arquiva. Primeiro ponto, porque uma das características que vai aqui apontar esse erro aqui, para essa questão estar errada, que vocês podem anotar aí, o erro dela, é que o inquérito, ele é indisponível. Indisponível, né? Ele é dispensável, mas ele é indisponível. O que significa ser indisponível? Que o delegado não pode desistir. Ele não pode dispor do inquérito policial. Uma vez iniciado, tem que ser concluído. Aí entra aquela atenção que a gente coloca, delegado nunca arquiva. Ou seja, não tem exceção, velho. Nunca arquiva. Pode vir dizendo que o cara vislumbrou dentro do inquérito policial excludente de ilicitude, que ele vislumbrou qualquer outro tipo de excludente, que ele viu que não é crime, que ele viu que não tem prova, que ele viu a mãe dele de cabeça para baixo. O que for, meu amigo. Não arquiva. Não arquiva. Tá? Delegado não arquiva. E toda vez que você vê o nome do arquivamento, lembra que eu falei uma série, bicho? Você começou a ler, viu o nome arquivar, você grifa o nome arquivar, para de ler, coloca a hashtag do lado. Como é que se arquiva? Decisão do juiz a pedido do MP. Aí você volta a ler a questão, duvido você errar. Tá? Você pode botar lá, viu o nome arquivamento, arquivar, você para, grifa o nome arquivar e bota hashtag decisão do juiz a pedido do MP. Aí você volta a ler, que você não vai errar, 20 questões.